A guerra comercial entre os Estados Unidos e seus aliados europeus está se intensificando rapidamente. O presidente americano, Donald Trump, anunciou novas tarifas sobre produtos importados da União Europeia, marcando um dos capítulos mais tensos nas relações transatlânticas das últimas décadas. Dessa vez, a França foi o alvo principal das medidas econômicas de Trump, que justificou sua decisão alegando que as políticas comerciais europeias prejudicam as indústrias americanas. O anúncio veio após meses de tensão entre Washington e Bruxelas. Durante a campanha eleitoral de 2024, Trump já havia prometido impor tarifas pesadas a países que, segundo ele, não tratavam os Estados Unidos de forma justa no comércio internacional. Agora, com seu retorno à Casa Branca, o presidente americano está cumprindo essa promessa, iniciando uma nova onda de sanções econômicas contra a União Europeia. As tarifas americanas incluem um aumento de 25% sobre vinhos franceses, além de novas taxas sobre produtos agrícolas e itens de luxo da França. Além disso, Trump também elevou as tarifas sobre veículos fabricados na Alemanha e impôs restrições adicionais ao aço e alumínio europeus. O governo americano argumenta que essas medidas são necessárias para proteger a economia dos Estados Unidos e corrigir o que Trump considera uma relação comercial desequilibrada com a Europa. A resposta da França foi imediata e contundente. O presidente Emmanuel Macron condenou as tarifas de Trump, classificando-as como inaceitáveis e prejudiciais à cooperação entre aliados históricos. Em uma declaração oficial, Macron afirmou que a França não aceitará ser alvo de uma guerra comercial unilateral e prometeu tomar medidas retaliatórias contra os Estados Unidos. Macron também destacou que as tarifas impostas por Trump prejudicam tanto os produtores franceses quanto os consumidores americanos. Segundo ele, a medida terá um efeito negativo nas exportações francesas, mas também aumentará os preços para os consumidores nos Estados Unidos, especialmente no setor de vinhos e produtos agrícolas. O governo francês já está avaliando uma série de possíveis respostas, incluindo tarifas sobre empresas de tecnologia americanas que operam na Europa. Além da França, outros países europeus também expressaram preocupação com a nova política comercial dos Estados Unidos. A Alemanha, principal economia da União Europeia, alertou que as tarifas sobre veículos podem gerar uma resposta coordenada do bloco. O chanceler alemão afirmou que a Europa não aceitará ser forçada a renegociar acordos comerciais sob ameaças e que a União Europeia deve agir unida para responder às ações de Trump. O Reino Unido, que deixou a União Europeia em 2020, está em uma posição mais ambígua. O primeiro-ministro britânico afirmou que seu governo buscará evitar um conflito comercial direto com os Estados Unidos, mas também destacou que Londres não pode ignorar os impactos das tarifas sobre seus próprios interesses econômicos. O governo britânico, portanto, tenta equilibrar sua relação especial com Washington e sua necessidade de manter boas relações comerciais com a Europa. A nova escalada nas tensões comerciais levanta dúvidas sobre o futuro da cooperação entre os Estados Unidos e seus aliados europeus. Desde sua volta ao poder, Trump tem adotado uma postura cada vez mais agressiva em relação ao comércio internacional. Durante seu primeiro mandato, ele já havia imposto tarifas sobre o aço e o alumínio europeus, mas agora as novas medidas atingem setores estratégicos para a economia francesa e alemã. Analistas apontam que a guerra comercial pode gerar impactos significativos nos mercados globais. O setor de vinhos da França, por exemplo, pode sofrer grandes prejuízos com a redução das exportações para os Estados Unidos, que representam um dos principais mercados para a indústria vinícola francesa. Da mesma forma, as tarifas sobre veículos alemães podem afetar negativamente montadoras como BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen, que exportam uma grande quantidade de carros para o mercado americano. O governo francês já começou a discutir possíveis contramedidas para responder às tarifas americanas. Entre as opções em análise, estão tarifas sobre grandes empresas de tecnologia americanas que operam na Europa, como Google, Apple, Facebook e Amazon. A França já havia tentado implementar um imposto digital para essas empresas no passado, mas enfrentou forte resistência dos Estados Unidos. Agora, com a nova guerra comercial em andamento, Paris pode retomar essa ideia como forma de retaliação. O impacto econômico dessa disputa não se limitará à França e aos Estados Unidos. Com a possibilidade de novas sanções sendo adotadas por ambos os lados, a União Europeia já começou a avaliar sua estratégia para lidar com a crescente agressividade comercial de Trump. O bloco pode optar por uma abordagem negociada,
tentando convencer Washington a reduzir ou eliminar as tarifas, mas também pode decidir por uma retaliação mais severa, impondo suas próprias tarifas sobre produtos americanos. No centro desse conflito está a visão de Trump sobre o comércio internacional. O presidente americano argumenta que os Estados Unidos têm sido explorados por parceiros comerciais que se beneficiam do mercado americano sem oferecer reciprocidade justa. Ele acredita que as tarifas são uma forma eficaz de pressionar outros países a renegociarem acordos comerciais em termos mais favoráveis para os Estados Unidos. No entanto, críticos apontam que essa estratégia pode acabar prejudicando a economia americana no longo prazo, ao encarecer importações e provocar respostas retaliatórias de outros países. O embate entre França e Estados Unidos é apenas uma parte de uma disputa comercial maior que pode redefinir as relações econômicas globais nos próximos anos. Se a guerra comercial continuar a se intensificar, é possível que outros países sejam arrastados para o conflito, ampliando ainda mais as tensões. A União Europeia se encontra agora em um dilema: buscar um acordo diplomático para evitar uma escalada da crise ou partir para a retaliação contra Washington. Com Trump determinado a impor sua visão protecionista ao comércio mundial e Macron buscando defender os negócios da França e da União Europeia, o cenário está cada vez mais volátil. Nos próximos meses, a forma como essas negociações evoluírem poderá determinar o futuro das relações transatlânticas e o equilíbrio de poder no comércio global. A resposta europeia às tarifas impostas por Donald Trump não demorou a ganhar força. Nos dias seguintes ao anúncio das sanções americanas, líderes da União Europeia se reuniram em Bruxelas para discutir uma estratégia conjunta contra a nova ofensiva comercial dos Estados Unidos. A posição da França, que foi diretamente atingida pelas tarifas, recebeu apoio de diversos países do bloco, que veem as ações de Trump como um ataque direto ao comércio europeu. Durante a reunião, o presidente francês Emmanuel Macron fez um discurso inflamado, pedindo uma resposta firme e coordenada da União Europeia. Ele afirmou que a Europa não pode se submeter às exigências de Trump e que o bloco precisa demonstrar força para proteger sua economia. Macron defendeu a aplicação imediata de tarifas retaliatórias sobre produtos americanos, especialmente aqueles que têm grande presença no mercado europeu, como o setor de tecnologia e as exportações agrícolas dos Estados Unidos. A chanceler da Alemanha, embora inicialmente mais cautelosa, acabou se alinhando à posição francesa. Em um comunicado oficial, Berlim alertou que os Estados Unidos estão adotando uma abordagem destrutiva para as relações comerciais internacionais e que a União Europeia não pode permitir que Washington defina unilateralmente os termos do comércio global. O governo alemão também expressou preocupação com as tarifas sobre automóveis, que afetam diretamente a indústria automotiva do país, um dos pilares da economia alemã. A Itália, que tem uma relação mais pragmática com os Estados Unidos, tentou adotar um tom conciliador. O primeiro-ministro italiano sugeriu que a União Europeia buscasse negociações com Trump antes de partir para uma retaliação direta. No entanto, essa abordagem foi rejeitada por Macron e outros líderes europeus, que acreditam que qualquer tentativa de diálogo só será eficaz se a Europa demonstrar que está disposta a impor custos econômicos aos Estados Unidos. Diante desse cenário, a presidente da Comissão Europeia anunciou que a União Europeia está preparando um pacote de medidas retaliatórias contra os Estados Unidos. Entre as possíveis sanções estão tarifas sobre empresas de tecnologia americanas, restrições a importações de carne e produtos agrícolas dos Estados Unidos e um aumento nas taxas sobre bebidas alcoólicas americanas vendidas na Europa. Essas medidas seriam implementadas gradualmente e poderiam se expandir caso Trump insistisse em manter as tarifas contra a França e outros países do bloco. A grande questão agora é até onde Trump está disposto a levar essa guerra comercial. Se o presidente americano decidir aumentar ainda mais as tarifas ou expandi-las para outros setores, a União Europeia poderá se ver obrigada a responder com medidas ainda mais rígidas. O risco de uma escalada contínua preocupa economistas e diplomatas, pois um confronto prolongado entre as duas maiores economias do mundo poderia desencadear uma crise econômica global. Nos próximos meses, as negociações entre Washington e Bruxelas serão cruciais para determinar o futuro das relações comerciais entre Estados Unidos e União Europeia. Se os dois lados conseguirem chegar a um acordo, os danos podem ser minimizados. No entanto, se a guerra comercial continuar a se intensificar, o impacto poderá ser duradouro e afetar não apenas os dois blocos, mas também a economia global como um todo. Agora é com você, deixe sua opinião abaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal.